Olá, seja bem-vindo ao dia 78 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Deuteronômio. Para hoje são os capítulos 16, 17 e 18, e também tem Salmo, capítulo 17. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 16, que fala sobre os juízes e as suas funções, que fala: Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. É, é muito interessante que, assim, depois que Moisés ele morre, quem assume o lugar dele é Josué. E eles, né, eram os juízes do povo também, eles julgavam a causa. Se você bem lembra, Moisés passava o dia inteiro julgando as causas do povo, até que o seu sogro veio, fez uma intervenção e falou assim: Moisés, desse jeito você vai surtar, você tem que dividir a sua autoridade, tem que compartilhar a sua autoridade com outros líderes. E assim foi feito, né? E depois de Josué, nós vemos que teve o período dos juízes, que é até um livro assim, toda vez que eu chego para ler juízes, eu penso, meu Deus, este livro sanguinário. E dava para ver que o Senhor disciplinava o povo através dos juízes. Então, se o povo precisava ser disciplinado, né, o juiz era um mau juiz. Mas se o povo estava andando em obediência e tudo mais, era um bom juiz. Então, isso aqui fala para a gente sobre autoridade. Nós precisamos orar para que tenhamos juízes, líderes justos. Eu não estou falando de crente, né? Falar, ai, pastor tal virou não sei o quê. Eu não quero saber se ele é pastor. Eu não quero saber qual cargo, qual função ele ocupa na igreja. Eu quero saber se ele realmente é uma pessoa que paga suas contas em dia. Eu acho que para a gente, na verdade, o horário político que nós temos aqui no Brasil deveria ser mais uma entrevista com os familiares dessa pessoa. E isso não só política, mas um pastor para assumir o pastoreio de uma igreja. Como que é a sua família? Sua esposa é feliz? Seus filhos são tementes a Deus? O que que seus filhos falam sobre ele? O que que a sua esposa fala sobre ele? Porque eu já conheci muita esposa de pastor amargurada. Isso fala sobre o coração destes homens. E aqui a palavra de Deus deixa muito claro: não pervertam a justiça, nem mostre parcialidade. Pode ver onde tem um líder que é parcial, que é injusto, o grupo perece, o grupo sofre. Pode ser na empresa, na política, na igreja, em casa. Por quê? Porque aquela pessoa que determina, que está falando assim, olha, você pode fazer. O que que um juiz faz? Ele traz a sentença de você está absolvido, você está condenado. Sim, faça isso, não, não faça aquilo. O juiz, ele traz uma sentença. Então, numa família, por exemplo, quando os filhos não têm essa autoridade muito clara em casa, do pai, né, que deveria exercer essa função com amor, um pai que é parcial, toma partido de um filho em detrimento do outro, uma mãe que defende mais os filhos do que o marido, é uma loucura, é uma loucura. E Deus, né, a palavra do Senhor deixa claro, olha, sejam justos. Com qual justiça? Com a justiça de Deus? E como você sabe que é a justiça de Deus? Se alimentando da palavra dele. Não tem como você dizer que é justo se você não tem comunhão com Deus de uma forma amorosa. Porque Deus é o justo juiz, também é um Deus de ira, mas ele é um Deus de paz. A justiça do Senhor, ele traz
paz. Por mais que a pessoa tenha que pagar pelas consequências dos seus atos, isso traz paz. De não, eu sei, eu realmente mereço isso. Eu tenho, né, que fazer a minha parte nisso. Então, toma cuidado, né, quando você olhar para alguém e se empolgar com o cargo de liderança que essa pessoa exerce, tente ver como que é a vida dessa pessoa no dia a dia, com seus familiares, porque este dia a dia mostra quem realmente essa pessoa é. Se ela realmente é uma boa pessoa, se ela realmente ama o Senhor, é o testemunho das pessoas ao redor dela. E eu falo de política porque assim, né? O povo corrupto. Mas se a gente conversasse com a esposa, com os filhos, visse a educação que essa pessoa dá para os filhos, a maneira como trata a esposa, como trata o marido, a gente saberia que tipo de liderança a gente está colocando sobre o nossa sociedade. Antes de você colocar um líder ali para liderar uma célula, um grupo pequeno, como é o dia a dia dessa pessoa? Como que é a conta bancária dessa pessoa? O que que as pessoas ao redor dela falam sobre ela? Isso deveria pesar muito mais do que diplomas teológicos, do que livros que já leu, do que o carisma da pessoa, né? Porque geralmente essas pessoas são muito carismáticas. Tome cuidado, né? Não se apresse em falar, ai, fulano já fez isso e aquilo. Né? Recentemente eu conheci uma pessoa que ela falava, ai, eu fiz, aconteci, que não sei o quê. Aí eu olhei bem e falei, isso não condiz com uma pessoa que tem tanta influência assim. Por quê? Porque é lógico que a pessoa vai falar bem de si mesma. A coisa mais difícil que tem é você encontrar uma pessoa que fala assim, não, eu errei nisso, eu pequei naquilo, eu realmente não fui feliz nesse julgamento, né? E o Senhor busca pessoas, né, segundo o coração deles, para que venha a ser boca do Senhor, né? Que, né, qual que é a função do juiz, trazer a sentença, mas corrigir as pessoas no caminho, né? Ah, tem aquele juiz nos Estados Unidos, o juiz Caprio, acho que é esse o sobrenome dele, Caprio, que ele fala assim: justiça não é sobre punir, eu não estou aqui para punir vocês, eu estou aqui para fazer justiça, para corrigir, para fazer com que a lei seja cumprida, porque a lei, ela é boa. E nós temos essa ideia de que a justiça é punição, que a justiça é má, né? Culturalmente a gente pensa nisso, até porque o nosso sistema no Brasil, o sistema prisional é uma desgraça. A pessoa sai 10 vezes pior do que o que entrou. Por quê? Porque é um local de punição, é um lugar assim onde a pessoa ela é tratada feito lixo. Aí vai falar assim, ai, bandido bom é bandido morto, ai, não sei o que tal. Não, gente, eu sou a favor da justiça. Como que Deus manda que eu exerça justiça sobre aquela pessoa que cometeu assassinato? A Bíblia fala sobre tudo isso. Como que o Senhor manda que eu trate aquela pessoa que roubou, aquela pessoa que adulterou, aquela pessoa que mentiu, aquela pessoa que sonegou impostos? Não, para cada ato tem um juízo, tem uma sentença. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E a justiça do Senhor é para nos corrigir, para alinhar os nossos caminhos, alinhar os nossos passos ao coração dele. Não é para nos destruir, não é. Então a gente tem essa mentalidade da justiça que nós conhecemos, né? Eu falo aqui do Brasil, que é essa justiça punitiva, essa justiça que trata as pessoas feito cachorro, pior do que cachorro, né? Porque hoje cachorro é idolatrado. Não, a justiça, segundo o Senhor, é um lugar de correção. É um lugar de, olha, você errou até aqui, a sentença é tal, mas ao cumprir a sentença você se tornará melhor, não pior. A justiça de Deus é sobre uma correção.
não uma punição, não uma destruição do ser humano. Nunca foi sobre isso e nunca será sobre isso, porque isso não combina com Deus. Sabe por que que não combina com Deus? Porque nós temos o melhor advogado de todos, que é Jesus. Não só o nosso advogado, mas aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Estávamos sentenciados à morte, mas Jesus pagou o preço da nossa punição. E porque Jesus pagou o preço, nós podemos ser corrigidos. E somos corrigidos na medida que nos arrependemos, somos corrigidos na medida que andamos na palavra de Deus, obedecendo os seus mandamentos, tendo relacionamento com Ele. Este é um lugar, é isto que a correção faz, nos torna melhores. Por que que um pai disciplina o seu filho? Para que ele se torne melhor, não para que ele fique mais rebelde, mais egoísta, mais destruidor, não. Um pai disciplina o filho e fala assim: não, filho, isso que você fez está errado, eu vou te disciplinar porque eu não quero mais que você faça isso. Eu quero que você seja melhor. É para isso que serve a disciplina. Mas infelizmente hoje, por causa do pecado, por causa do distanciamento das pessoas de Deus, tá difícil achar um juiz que exerça a justiça segundo o coração de Deus, segundo a verdade de Deus, que exerça justiça para a correção e não para a destruição. Eu oro para que neste tempo se levante juízes que amam o Senhor e que busque de verdade ser essa voz de Deus que traz correção para que mais pessoas tenham os seus caminhos alinhado à justiça de Deus, à verdade de Deus, porque é isso realmente que vai nos trazer plenitude de vida. Amém? Pai, nos perdoa porque temos mania de justiça própria. Quantas vezes já falamos que bandido bom é bandido morto? Quantas vezes julgamos, sentenciamos pessoas à morte, quando na verdade o Senhor nos chama para exercermos uma justiça que vem do seu coração. A sua justiça, Pai, é a única justa. E que possamos, ó Pai, viver as tuas verdades para que possamos exercer a justiça segundo o seu coração. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.